Lucas, capítulo 8. A parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviram com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e, quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas provações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. A candeia. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer.
Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem?